Olá pessoal, sou o professor Paulo Malika Musial, vou trabalhar com vocês a disciplina de Física no cursinho do CPC. Hoje nós iremos dar início à nossa aula de cinemática com o conteúdo sobre velocidade média. O que seria para nós a velocidade média? A velocidade média, ela mede, ou seja, ela é dado através de um valor, ela é a razão entre a distância percorrida, né, o espaço percorrido, a distância percorrida é a razão entre a distância percorrida e intervalo de tempo. Mas o que seria a palavra razão nesse caso aqui para nós? A palavra razão, na verdade, significa a divisão. A divisão entre a distância percorrida, o espaço percorrido, num determinado intervalo de tempo. Então, pela fórmula aqui, nós podemos definir que velocidade média é a razão entre o ΔS dividido pelo ΔT. Sendo que, para nós aqui, o VM, então, nesse caso, seria a velocidade média. O ΔS aqui, ou ΔX, perdão, como alguns professores gostam de colocar, seria o espaço percorrido, né, a distância percorrida. E o ΔT aqui para nós seria o intervalo de tempo. Com relação às unidades, nós podemos ter, no caso aqui do sistema internacional, a velocidade média seria dada em metros por segundo. A distância seria dado em metros. E o intervalo de tempo seria para nós em segundo. Mas nós sabemos que não estando no sistema internacional, nós podemos ter aqui a velocidade média dado em quilômetros por hora, ou também podemos aparecer caso em centímetros por segundo, onde depois a distância pode aparecer também em quilômetro ou centímetros. E aqui o intervalo de tempo pode aparecer para nós em segundos, horas e minutos nesse caso. Então, aqui nós temos que a velocidade média desse determinado móvel, desse carro, dessa partícula, é dado pela razão entre o ΔS sobre o ΔT, ou seja, a distância percorrida pelo intervalo de tempo. Depois, explicado o conteúdo, agora nós iremos resolver um exercício que caiu no Enem de 2012, onde eles cobravam esse conteúdo aqui sobre velocidade média. Então vamos pegar a folha agora, iremos resolver essa questão. A questão diz o seguinte, Enem 2012. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de diferentes distâncias e velocidade máximas também permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. Então, vamos analisar aqui. O primeiro trecho, a velocidade aqui permitida é de 80 km por hora. E a distância a ser percorrida por esse veículo é um ΔS de quantos? 80 km. Continuando o trecho. No segundo trecho, agora, a distância vai ser no segundo trecho aqui. A distância agora
não vai ser mais 80 km, e sim 60 km. Porém, a velocidade aqui máxima permitida será de 120 km por hora. Aí ele conclui a pergunta assim, nessa questão do Enem de 2012. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Ou seja, ele quer saber em horas. Então nós sabemos aqui que praticamente ele me deu aqui em quilômetros e quilômetros, então com certeza o tempo vai ser dado em horas, aqui está quilômetros e quilômetros, o tempo também vai ser dado em horas, ou seja, não vai precisar transformar nenhuma situação. Então nós podemos começar de duas maneiras, uma pelo raciocínio lógico, né? Se eu quero aqui concluir a minha distância em 80 quilômetros e a minha velocidade eu percorro em 1 hora 80 quilômetros, então se a minha velocidade é em 1 hora e 80 quilômetros, para eu percorrer 80 quilômetros, automaticamente eu vou demorar quanto tempo aqui? 1 hora. Concordam comigo? E aqui, se eu tenho que, a minha velocidade aqui, em 1 hora eu percorro 120 quilômetros, 60 quilômetros, concorda que será a metade? Então, se em 1 hora é 120, 60 quilômetros é a sua metade. Então, qual é a metade de 1 hora? Meia hora, 30 minutos. Então, o exercício aqui eu demoro 1 hora, aqui meia hora. Então, 1 hora com mais meia hora, 1 hora e meia. Seria a resposta lá do vestibular, 1,5, resposta C. Mas vamos fazer isso sem usar o raciocínio, de forma mecânica, usando o cálculo, sendo que a gente podia já ter resolvido essa questão. Então, nesse caso aqui, velocidade é ΔS sobre ΔT. Qual é o valor da velocidade, nesse caso aqui? 80 km por hora. Qual é o valor do intervalo, a distância que esse veículo vai ter que percorrer nesse primeiro trecho? 80, dividido pelo intervalo de tempo. Nesse caso aqui, nós sabemos que, quando nós temos essa situação, o ΔT sobe e o 80 desce. 80 dividido por 80, nesse caso, nós temos o quê? Uma hora. Porque 80 dividido por 80 dá 1. Então, fica 1 hora. E no segundo trecho aqui, temos a seguinte situação. Também, aplicando a mesma fórmula, V, que é igual a ΔS sobre ΔT. Quem é o valor da velocidade nesse caso? 120. Quem é o ΔS percorrido aqui? 60 km, dividido pelo ΔT. Substituindo aqui agora, o ΔT sobe e o 120 desce. Podemos simplificar aqui, né? Um zero em cima, um zero embaixo. O ΔT, portanto, aqui vai ficar 6 dividido por 12. Simplificando toda a garotada aqui por 6, chegamos à conclusão que o ΔT é 6 dividido para 6, dá 1. 12 dividido para 6 dá 2. Ou seja, 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5. Ou seja, meia hora. Então, o tempo para entregar essa mercadoria, no primeiro trecho demora 1 hora, no segundo trecho demora meia hora. Então, o tempo total aqui seria o primeiro trecho mais o segundo trecho. Então, o tempo total seria o quê? No primeiro trecho demorou quanto? 1 hora. No segundo trecho, meia hora. Então, o tempo total, nesse caso aqui para nós, 1 hora com mais 0,5, seria 1,5 da hora, ou seja, 1 hora e meia. Então, vamos aqui, subentende que, vamos supor que ele pedisse para nós em minuto. Como que seria? Então, o total aqui para nós, em minutos, seria o quê? 1 hora seria 60 minutos, meia hora seria mais 30 minutos, portanto, nós teríamos um tempo de quantos? 90 minutos. Ele não pediu, mas poderia ter pedido sim.
porque aí o aluno teria que calcular em horas e depois no final só transformar para minuto, porque nós sabemos que em 1 hora nós temos 60 minutos e em meia hora nós temos 30 minutos. Mas a resposta lá no Enem, ele queria em horas. Em horas deu 1h30, ou seja, letra C era o resultado lá do Enem de 2012, que abordava o tópico sobre velocidade média. Muito obrigado pela atenção, espero que tenha ajudado vocês sobre esse assunto de velocidade média. Um abraço.